Amém, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Depois de um tempo de recesso bem longo, graças a Deus nós estamos de volta aqui para poder dar continuidade a esses estudos que têm falado muito aos nossos corações, Hoje então nós entramos na 7ª aula sobre a história da igreja. Lembrando aqui, na última aula, na parte 6, nós finalizamos a questão da patrística, aquela parte da história da igreja, que é a primeira parte, e deixamos a cereja do bolo para hoje, que é o quê? A vida de Agostinho de Hipona. Com certeza, Agostinho de Hipona, ele não apenas é o nome mais importante da patrística, mas é tido por muitos como um dos nomes mais importantes de toda a história da igreja. Então nós temos muito a aprender com esse homem, com a história da vida dele, com aquilo que o Senhor falou através dele, da teologia que foi produzida através deste homem, Então aqui eu quero só mostrar para vocês alguma coisa que foi falada por eles, por alguns teólogos. Esse teólogo sueco, Ben Heilum, ele fala assim: o nome de Agostinho ocupa lugar de destaque não só na história do dogma, mas também na história geral da cultura. Além da teologia, os campos da filosofia, literatura, governo eclesiástico e jurisprudência. Interessante a jurisprudência, porque naquela época de Agostinho, os bispos julgavam a causa do povo, já julgavam a causa do povo. Quando o catolicismo foi institucionalizado, os bispos julgavam a causa do povo. Então ele tem muita coisa importante que foi aproveitada da jurisprudência, daquilo que ele julgava, da forma como ele julgava, das soluções que ele encontrava daquelas causas, Também foram influenciadas por seus escritos, ou seja, como foi denso o trabalho de Agostinho. Agostinho realizou uma síntese entre a herança filosófica da antiguidade e o cristianismo, mas também contribuiu com algo de novo e original de sua própria personalidade. Ao mesmo tempo em que estava profundamente enraizado na antiguidade, na tradição cristã, exerceu também um impacto criador, tanto sobre a teologia, como sobre a filosofia. Com certeza a filosofia de Agostinho é muito, muito rica. Existem vários trabalhos de mestrado, de doutorado em cima da filosofia de Agostinho. Nós não teremos tempo de ver sobre isso, não é o foco do nosso compartilhar nesses dias, mas nós queremos ver sobre a teologia, aquilo que o Senhor falou através deste homem, Outro que falou sobre ele foi o Justo Gonzalez, que escreveu o Pensamento Cristão, a História do Pensamento Cristão. São 3 volumes, que inclusive eu me baseei muito para poder fazer os estudos. Eu indico para vocês comprarem, são 3 volumes, é uma obra excelente. Ele diz o seguinte: Agostinho representa o final de uma era, bem como o começo de outra. Ele é o último dos escritores cristãos clássicos e o precursor da teologia medieval. As principais correntes da teologia clássica convergiram nele, não apenas o escolasticismo medieval, mas também da teologia protestante do século XVI. Os reformadores também eles se basearam muito naquilo que Agostinho falou, principalmente em relação à graça e à predestinação, apesar de que existem algumas questões que eles tiveram que corrigir, A gente fala de Agostinho como um grande homem, mas como homem também ele errou, Nós veremos também na teologia de Agostinho alguns pontos que a gente percebe que ele não foi claro, foi ambíguo ou mesmo errou, Agostinho é provavelmente a maior e a mais influente mente de toda a história da igreja. Alistair McGrath, esse é um teólogo britânico, vivo até hoje. O Gonzalez também é vivo. O Gonzalez é cubano e naturalizado americano, vive em Atlanta. Ok. Nada melhor para a gente estudar a teologia de Agostinho, entendendo a vida de Agostinho. Porque a teologia de Agostinho, gente, ela não foi produto de um meditar em coisas abstratas, mas ela foi se desenvolvendo
com aquilo que ele foi vivendo, nas controvérsias que ele foi se envolvendo, como os maniqueístas, os donatistas, os pelagianos. Então, é muito importante, antes de nós entrarmos na teologia, a gente entender como foi a vida de Agostinho, o que ele viveu, como Deus foi levando ele passo a passo a conhecer o Senhor. Mesmo experimentando muito do mundo, o Senhor foi encaminhando ele. Tudo aquilo que ele viveu foi muito importante para o seu episcopado. Então nós vamos ver hoje a vida de Agostinho, e na próxima semana, pela graça do Senhor, nós vamos falar sobre a teologia de Agostinho. Então hoje é mais uma questão histórica. Nós vamos deixar para debater, para falar, e depois debater sobre a questão teológica mesmo, os assuntos, na semana que vem, tá bom? Então, em 13 de novembro de 354, nasceu em Tagaste, na Numídia, atual Argélia, no norte da África, Aurelius Agustinus, que é o nosso irmãozinho aqui, Agostinho, né? Ele nasceu numa família onde o pai, de nome Patrício, era pagão, e sua mãe, de nome Mônica, era uma cristã, uma serva de Deus. Tanto é que a Igreja Católica canonizou Mônica. Então em Goiânia aqui tinha alguma rede de drogaria chamada Santa Mônica, né? Aquela Santa Mônica se refere à mãe de Agostinho, tá, gente? Então a Mônica, ela, com o testemunho dele, ela também, o Senhor converteu o marido dela, o Patrício, e converteu também a sogra dela, né? Foi uma mulher que teve uma grande influência na vida de Agostinho, a sua mãe, Mônica. Então ele nasceu em 354, na Argélia, no norte da África, ele é norte-africano. Em 371 a 383, ele esteve em Cartago. Ele foi para lá para completar os seus estudos. Ele formou em retórica. Esse é um período importante na vida de Agostinho. Vamos ver um resumo rápido aqui. Em 372, o pai dele morreu, logo depois que ele foi lá para Cartago. Começa então uma vida desregrada. Esse primeiro ano de Agostinho, ele vai ter uma vida muito devassa, né? Ele vai buscar todos aqueles prazeres do mundo, né? E nesse ano, então, ele se apaixona por uma mulher e junta-se a essa mulher. Então ele toma para si uma concubina. O concubinato, na época, para os romanos, era algo legal. Era como se fosse um casamento de segunda mão, mas era um tipo de casamento. Inclusive era algo honroso. Você tomar uma mulher como concubina, depois você podia se preparar para o matrimônio, mas você já tinha um relacionamento com ela. Mas a mãe de Agostinho não aprovava isso. Para ela aquilo era um pecado, e realmente ele estava em pecado. E esse relacionamento dele com essa mulher durou mais de década. Ela foi como uma companheira dele. Em 373, um ano depois, ela dá a ele um único filho, Adeodato, que é presente de Deus, né? Então, desse nome, alguns estudiosos acham que ela era uma cristã, porque o Agostinho, apesar de ter recebido o cristianismo muito cedo, porque a mãe dele já era cristã, ele não se simpatizava com a fé cristã. Ele não simpatizava com a fé cristã. Então, para eles acham que, esses estudiosos, esse nome veio da própria mãe, né, essa concubina de Agostinho. Então, nesse ano, quando ele tinha 19 anos, ele leu um livro que começou como fosse uma chave na mente de Agostinho. Esse livro, um livro do filósofo Cícero, romano, chamado Hortênsios. Esse livro se perdeu com o tempo, não existe mais esse livro. Através desse livro, Agostinho começou a mudar a forma dele de pensar. Foi despertado nele um amor pela filosofia e um desejo de encontrar a verdade. Ele então, a partir desse livro, ele percebeu que tinha algo mais na vida do que viver os prazeres deste mundo.
Então ele viu que não valia a pena ele gastar a vida toda dele através de riqueza, através da fama, só que ele não sabia como buscar isso. Tanto é que mais na frente, quando ele vai escrever a sua grande obra, Confissões, as Confissões de Agostinho, que é um livro em forma de oração, é Agostinho conversando com Deus, nos mostrando aquilo que Deus foi fazendo na vida dele, e foi guiando ele, até ele mesmo. Então ele vai falar sobre esse livro, é interessante, ele vai falar sobre essa questão, reconhecendo que a leitura desse livro foi um grande passo que ele deu rumo ao cristianismo, um livro pagão. E aí nós voltamos naquela questão que a gente estudou lá com o Justino Marte, os pais apologetas, né? Ou apologistas, que ele falava do verbo, né, de Deus, o logos espermatikos. Vocês lembram o logos espermatikos? Que toda luz, toda verdade pertence a Deus, é inerente a Deus, ela pode estar no mundo, e nós, como os filhos de Deus, nós temos que ver essa luz e tomar para nós. Então Agostinho vai dizer o seguinte, no curso normal do estudo, eu me deparei com um certo livro de Cícero, cuja linguagem, embora não seu coração, quase todos admiram. Seu livro contém uma exortação à filosofia e é chamado Hortênsios. Esse livro, na verdade, mudou meus sentimentos e direcionou minhas orações para ti mesmo, ó Senhor, e me fez ter outras esperanças e desejos. Repentinamente, toda vã esperança se tornou sem valor para mim, e com um incrível calor no coração, eu ansiei por uma imortalidade de sabedoria, que começou a despertar em mim. Ó verdade, verdade, quão ardentemente minha alma ansiou por ti, nessa época. Então a coisa começou a mudar na vida dele, incrível isso, né, irmãos? Como é que Deus foi caminhando com ele, devagarzinho. Até então ele fala assim, meus sentimentos, mudou meus sentimentos, direcionou minhas orações para ti mesmo, mas naquela época ainda, ele tinha sérias restrições ao cristianismo, mas ele já percebia que a vida não era somente aquilo que ele estava vivendo. Então isso foi muito importante para Agostinho. O único ponto fazia diminuir meu ardor, o nome de Cristo não estava no livro. Aquele livro não se falava de Cristo, né? Este nome, segundo os olhares de vossa misericórdia, Senhor, este nome de meu Salvador, vosso Filho, meu terno coração de criança, o tinha sugado com amor, sugando o leite de minha mãe, dele conservava o mais alto apreço. Tudo aquilo de que estivesse ausente este nome, ainda que fosse de uma obra literária douta, bem escrita e verídica, não me atraía em absoluto, ou seja, havia algo incompleto. Aquele livro era um livro muito importante, foi importante para ele, mas estava incompleto, porque o nome do Senhor ainda não estava manifesto. Depois ele foi perceber isso, né? Então, ainda em Cartago, após a leitura de Hortênsios, né, Agostinho, então, ele viu que ele não era aquela direção que ele deveria seguir, só que como ele tinha várias restrições em relação à fé cristã, inclusive a questão da literatura bíblica, porque a Bíblia para ele era algo muito seco, era uma literatura pobre, né, principalmente o Velho Testamento. Ele então não conseguia se ver obedecendo tudo aquilo. Ele não entendia como aqueles textos tinham algum significado para as pessoas, que poderia levar elas a ganhar alguma coisa na vida. Então, logo que ele leu Hortênsios, ele não foi para a fé ortodoxa. Primeira coisa que ele fez, ele procurou a astrologia. Primeiramente ele se envolveu com a astrologia, e nessa época a astrologia, ela tinha uma boa aceitação, era muito bem aceita a astrologia nessa época, só que como ele era uma pessoa muito, muito inteligente, um homem totalmente diferenciado, um jovem, assim, que foi chamado de gênio, realmente Agostinho é tido como um gênio, um QI muito acima de todos, ele logo viu que aquilo era uma besteira. Então ele diz assim,
eu abertamente consultei esses impostores chamados astrólogos. Então, ele vai dizer isso depois, né? Quando ele viu que a astrologia não dava nada, era uma baboseira, ele foi para o maniqueísmo. Em seguida, Agostinho uniu-se ao maniqueísmo. Vamos ver o que é o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma seita fundada no século III por um persa de nome Mani, que nasceu na Babilônia em 216 d.C. Seguiu o mesmo antigo padrão gnóstico de tentar oferecer uma respostas aos mistérios da condição humana, e Agostinho precisava disso. Ele precisava dar uma resposta daquilo que é o homem. O que é o homem? Qual é o relacionamento dele com o divino? Então, o maniqueísmo, ele tentava oferecer essa resposta dos mistérios da condição humana através do quê? De revelação. Lembra do gnosticismo? Você lembra daqueles mestres gnósticos que adentraram o cristianismo e eles falavam assim, não, vocês não precisam ir para a doutrina dos apóstolos, nós temos uma revelação especial para vocês. Vocês têm que escutar a nossa revelação. Dentro do cristianismo eles se filtraram. A mesma coisa que o maniqueísmo. O maniqueísmo segue essa vertente, essa pegada do gnosticismo, né? Que promete nos levar ao conhecimento da nossa origem divina e nos libertar das amarras da matéria, que é essencialmente má. O gnosticismo puro, né? O maniqueísmo pregava que o espírito humano é parte da substância divina e deve retornar para ela a fim de completar seu destino. Nesse meio tempo, ele está sujeito a uma assustadora angústia, que é simplesmente o resultado da sua união aqui na terra com o princípio do mal. Aqui está o mal. Por outro lado, o princípio do bem foi revelado por meio de vários profetas, dos quais os mais importantes foram Buda, Zoroastro e Jesus. Sendo que Mani era o último desses ilustres profetas que veio ao mundo para trazer a revelação da verdade final, da qual Buda, Zoroastro e Jesus foram apenas testemunhas. Para eles, para os maniqueístas, Mani também era a própria encarnação do Paráclito. Olha bem, gente, que trouxe a revelação não apenas da verdade religiosa, mas também da ciência perfeita, que consiste de uma série de mitos relacionados com a origem e o funcionamento do mundo. Sendo que o centro do palco desse universo é ocupado pela eterna e constante luta entre duas poderosas forças antagônicas e independentes entre si, Deus e o mal. Então, para os maniqueístas, o mal era algo que tinha uma substância, era como se fosse uma força totalmente independente de Deus, que nem foi criada, tem nada a ver com Deus, e está sempre em oposição a Deus. É algo que pode exercer uma limitação em Deus, pode trazer uma mudança nos propósitos de Deus, porque há uma batalha constante entre o mal e Deus, cada um do lado do cabo de guerra. Sabe, gente, às vezes nós, como cristãos, acabamos tendo uma tendência a esse pensamento maniqueísta. Quantas vezes você vê as pessoas estudando sobre batalha espiritual, e elas dão tanta ênfase no poder do inimigo, naquilo que o inimigo faz, que nós temos que desbaratar o inimigo, nós temos que destronar o inimigo, porque o inimigo... E aí a gente começa a pensar que nessa batalha que existe, é uma batalha espiritual, que Deus está de um lado, batalhando contra Satanás que está do outro. E na verdade isso não é bem assim, né? Na verdade isso não é bem assim. Então o maniqueísmo ele ensinava isso. Havia uma batalha. O mal então era algo totalmente independente de Deus, era uma entidade totalmente independente de Deus. Para o Agostinho, isso foi muito importante. Por que Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo? Porque o maniqueísmo ele oferecia uma proposta de explicação racional do mundo. Uma explicação racional do mundo. E a questão também do próprio Deus. Então, o Agostinho ele ficou muito atraído. Só que como ele era uma pessoa muito inteligente, ele começou a perceber que eram afirmações soltas, que não tinham uma base lógica consistente, não tinha um sistema. Então ele começou a fazer pergunta para os mestres, mas os mestres não conseguiam responder. Ele percebeu então que os mestres jogavam aquela questão sempre para um tal de Faustus,
de Mileves. Esse Faustos de Mileves era o cara do maniqueísmo. Só o dia que você se encontrar com Faustos, essas dúvidas todas ele vai resolver. Até que um dia chegou esse cara, ele teve esse encontro com Faustos, e a decepção dele foi muito grande, porque ele percebeu que era só eloquência, era só retórica, nada além disso. Então, depois de 9 anos no maniqueísmo, ele abandonou o movimento. Só que dentro do maniqueísmo, algo também que no começo foi muito importante para o Agostinho, é que o maniqueísmo tinha um sistema de ética, de ascetismo. Eles eram ascetas, ou seja, eles tinham um rigor asceta, alguns deles nem mesmo se alimentavam direito, só tinham alguns tipos de alimentos eles poderiam comer. Então eles eram muito rigorosos por causa da questão da matéria, eles queriam se livrar do mal que há na matéria. Então, para Agostinho, ele viu como um tipo de estratégia de se livrar do pecado que tinha dentro dele, e ele não queria mais ver aquela vida de pecado. Então, temporariamente, aquilo parece que deu certo para ele, mas logo depois ele viu que isso não tinha nada a ver. E ele mesmo participou do maniqueísmo como ouvinte. Haviam 2 classes dentro do maniqueísmo: os ouvintes, que eram aqueles que contribuíam financeiramente, mas participavam dos cultos, mas eles não eles não faziam parte do conselho, da nata do maniqueísmo, que eram chamados os perfeitos, ou os iniciados. Eles pensavam assim, aqueles que eram perfeitos, iniciados, que tinham que fazer toda aquela questão do rigor, do ascetismo, eles, quando morriam, iam direto para Deus. Mas aqueles que eram ouvintes, era dado a eles reencarnar como perfeitos. Então, se era ouvinte, tudo bem, hoje você não é perfeito, você não faz parte da nossa classe superior aqui, mas se você é ouvinte, já é uma coisa boa, porque quando você morrer, a próxima você já vai para lá, né? Então, uma pessoa que era maniqueísta iniciado, perfeito, ele tinha uma aparência magra, uma pessoa assim, sabe, aquela aparência terrível, feia, cadavérica, de fraqueza física, né? Sim, a questão da reencarnação, né, ele invoca essa questão era uma doutrina espiritualista, né, de qualquer forma, né? Então, aí está o maniqueísmo. Então, o que acontece? Aí o Agostinho vai falar sobre isso, lá nas Confissões, e vai dizer o seguinte, e por quase todos esses 9 anos, durante os quais, com mente instável, eu fui seguidor deles, estive esperando por enorme ansiedade pela chegada deste Faustos, pois os outros membros da seita, que eu tive a chance de me deparar, quando incapazes de responder as questões que eu levantava, sempre me apontaram para a expectativa de sua chegada. Então, debatendo com ele essa e outras maiores dificuldades que eu pudesse ter, seriam mais fáceis e amplamente esclarecidas. Quando ele finalmente veio, eu achei um homem com um discurso agradável, que falava das mesmas coisas que os demais falavam, se bem que mais fluentemente e com melhor linguagem. Mas de que me valia a elegância de um copeiro, desde que ele também não me oferecia o gole mais precioso pelo qual eu estava sedento? Meus ouvidos já estavam fartos com as mesmas coisas, nem elas me pareciam mais conclusivas, porque eram melhor expressas, nem verdadeiras por causa da oratória, nem o espírito necessariamente sábio, porque o rosto era atraente e a linguagem eloquente. Então ele viu que aquilo não chegava a lugar nenhum. Então ele abandona o maniqueísmo, né? Só que aí ele entra numa grande descrença, porque por um lado o livro do Hortêncio deu um fogo nele, mas quando ele chega na astrologia, tudo mentira. Quando chega no maniqueísmo, tudo uma farsa. Aí ele entra, ele cai, ele vira um incrédulo, ele vai para o ceticismo. Então ele decide se mudar lá de Cartago, por causa que ele estava muito decepcionado com o comportamento dos seus alunos de retórica. Então ele fala assim, não, eu preciso crescer na minha carreira de retórica. Para onde eu vou? Eu vou para o centro do mundo, eu vou para Roma, lá eu vou poder crescer. Então ele decide ir para Roma. Então ele pega seu filho, pega a sua concubina,
e vai para Roma, contra a vontade da sua mãe, Mônica, né? Ele vai para Roma. Então, quando ele chega em Roma, né, ele vai então inclinado ao aceitar o ceticismo da academia, lá onde ele vai então trabalhar. Agostinho se muda com seu filho para Roma em 383. Então ele diz assim: pois eu estava parcialmente inclinado a acreditar que aqueles filósofos, que eles chamavam acadêmicos, eram mais sagazes do que os demais, pelo fato de que eles sustentavam que nós devemos duvidar de tudo, e legislavam que o ser humano não tinha poder para compreender nenhuma verdade. Então ele entra nessa questão: o ser humano, existe a verdade? Existe a verdade, mas o ser humano não é capaz de absorver essa verdade. A gente tem que se conformar com isso. É só uma parte da verdade e acabou. Então eram esses filósofos que ele enfrentou, né? que ele teve o contato com eles. Mas aí Agostinho fica sabendo de um homem que era extremamente eloquente, o melhor orador da época. Esse homem era o bispo de Milão, Ambrósio. Nós falamos sobre Ambrósio, vocês lembram? Quem lembra do Ambrósio aqui? Puxa, ninguém lembra do Ambrósio. O Ambrósio, irmãos, foi um homem de Deus, né? Ele chegou a ser governador lá da região de Milão. E foi, depois que o bispo morreu, ele foi aclamado pelo povo para se transformar como bispo, o bispo daquela região. Então ele era um homem de Deus, e ele tinha uma eloquência incrível. Ele é considerado um dos maiores pregadores de toda a história da igreja. E Agostinho então ficou sabendo desse Ambrósio. Então ele se aproxima, ele vai lá em Milão para escutar esse homem. Mas ele vai por causa da palavra de Deus? Não. Ele vai para poder ver a técnica desse homem. Ele vai lá porque ele acha que tem alguma coisa que ele pode aproveitar para a carreira dele. Então Agostinho começa a se aproximar de Ambrósio. Então o que acontece? Em 385, lá em Roma, a coisa estava feia para ele. Ele chegou em 383 em Roma. Ele começou a perceber que os alunos dele usavam sempre um meio escuso para não pagar ele. Aí ele viu que tinha um concurso lá em Milão. E o Ambrósio estava em Milão. Ele disse: opa, eu vou fazer esse concurso. Eu vou matar uma paulada só, 2 coelhos. Eu vou ficar perto do Ambrósio e vou ser professor lá em Milão. Ele passou nesse concurso, a cátedra de retórica da Casa Imperial, e foi para Milão trabalhar lá. Quando ele chega em Milão, ele se transforma em neoplatonista. Ele vai ler os estudos, os escritos dos neoplatonistas, dos filósofos neoplatonistas. Ele se apaixona por aquilo e se transforma em neoplatonista. Vamos ver sobre essa questão. O que é o neoplatonismo? O neoplatonismo é a escola filosófica alexandrina, surgida no século II e em expansão até o século VI, que interpreta o platonismo de forma mística e espiritualista, supondo a transcendência de um Deus que, por emanação, cria a realidade profana. O que é a realidade profana? Profana aqui, irmãos, é no sentido do mundo, secular, algo laico, não é algo pecaminoso, não, ok? Ou seja, esse Deus, ele é transcendente, mas ele também é imanente, de forma que ele pode transformar essa realidade em algo que nós podemos tocar. O homem pode tocar, o homem pode pegar, o homem pode perceber. E a possibilidade de que o ser humano, em um movimento de interiorização contemplativa e retorno às suas origens, restabeleça a união com a divindade. Então é algo muito poderoso. Havia um logos spermaticos muito forte aqui nessa doutrina, nessa filosofia. E sua principal representante é o filósofo egípcio Plotino. É claro que tem muitas coisas aqui que não prestam, mas Deus usou o neoplatonismo para tirar de dentro do Agostinho todo o ceticismo, toda aquela incredulidade que ele tinha, que acabou chegando nele por causa da decepção do maniqueísmo. Se havia alguma coisa ainda de maniqueísta em Agostinho, o neoplatonismo tirou. Se havia alguma incredulidade na presença desse Deus, na existência de um Deus que é transcendente e emanente também, o neoplatonismo foi muito usado por Deus para acabar com isso.
Então, como se Deus estivesse abrindo para ele a possibilidade de ele aceitar a fé cristã, através do neoplatonismo. Olha só, gente, o que aconteceu? O conceito neoplatônico de Deus era diametralmente oposto ao conceito maniqueu. Aquele concebia Deus como o bem absoluto, o platônico, o neoplatônico, imutável, ou seja, o mal não pode mudar isso aqui, situado acima de toda mudança, a fonte de tudo que existe, decorre de Deus, deriva-se de Deus. Tal concepção era incompatível com a ideia que o mal é princípio independente, e com a suposição que Deus combatia o mal e era, portanto, mutável, exposto a modificações existenciais. O mal não pode ser algo independente, princípio criador e eficiente, pois o mal é apenas a ausência do bem. Então ele vai dar alguns exemplos, por exemplo, uma cerca. Se é um buraco naquela cerca, a cerca simboliza o bem, mas o mal é uma distorção do bem. Aquele buraco que tem naquela cerca só existe por causa da cerca, mas ela é uma distorção do bem. A ferrugem é uma distorção do quê? Do ferro. A ferrugem em si mesma não é criada, mas ela é algo mal que surgiu do próprio bem. Então o mal só pode existir porque é uma distorção do bem, ele não é nada independente. Então Agostinho começou a entender o que era o mal, a origem do mal. Isso foi muito importante para ele. Então todas essas dúvidas começaram a cair na mente de Agostinho. Nós vamos ver isso, irmãos, de uma maneira muito clara quando nós chegarmos na teologia de Agostinho. Vai ser muito importante, porque isso foi muito importante para o Agostinho ele desenvolver a doutrina da Trindade, depois desenvolver a doutrina da eclesiologia, a questão da graça, depois a questão da predestinação. Então todas as situações que a gente está falando assim, bem por alto, a gente vai ver de uma maneira bem mais detalhada e bem importante a gente acompanhar isso na próxima aula, tá bom, gente? Então olha só o que ele fala depois, mas tendo então lido aqueles livros dos platonistas e neles tendo aprendido a procurar a verdade incorpórea, descobri tuas coisas invisíveis. Está falando com Deus, né? Entendi pelas coisas criadas, então certifiquei-me que existes, que és infinito, e que verdadeiramente és aquele que é sempre o mesmo, sem variação em qualquer parte e sem movimento, e que todas as outras coisas precedem de ti. Este terreno seguro apenas é que existem. E posteriormente, quando meu espírito foi conquistado por tua Bíblia, aprendi a distinguir entre presunção e confissão, entre os que vêm aonde devem ir, mas não vão, e o caminho que conduz não apenas à visão, mas também à morada na terra abençoada. Então, o problema é que ainda haviam dois grandes obstáculos para Agostinho poder aceitar a fé cristã. O primeiro era esse que nós já falamos aqui, Agostinho considerava a Bíblia de muito pouco valor literário, muito pouco valor. E aí que entrou a importância do Ambrósio na vida do Agostinho. Por quê? O Ambrósio, ele além de pregar utilizando o neoplatonismo, olha bem, o Ambrósio tinha um grande conhecimento do neoplatonismo. A pregação dele tinha um estilo neoplatônico, né? Usava a exegese alegórica de Orígenes, né? Lá de Alexandria. Lembra da escola lá de Alexandria, de interpretação era alegórica, uma interpretação que hoje é muito debatida, contestada, porque há um risco na alegoria, né? De você começar a achar coisas que não existem. Você falar assim, olha, José, quando ele colocou aquele copo lá no saco lá de Benjamim, aquilo quer dizer que José viria mais na frente ser alguém que faria isso, aquilo, outro. Você começa a criar, a viajar na maionese. Então a gente vê muita gente que quer, né? Até hoje você vê isso, as pessoas pegam um trecho da Bíblia e falam que aquilo, principalmente profecia escatológica. Então a questão da alegoria
ela é importante? Sim, com certeza, a gente vê muitas coisas importantes, porque a palavra de Deus é uma palavra espiritual, ela requer uma interpretação espiritual, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a linha é tênue demais, irmãos, é tênue demais, mas isso foi importante para Agostinho. Olha só, como ele tinha uma interpretação alegórica de Orígenes, que serviu para revelar a Agostinho que a chave para a compreensão do texto bíblico é o seguinte: toda a escritura é espiritual. Orígenes afirmava que haviam dois sentidos no texto das escrituras, são eles, o sentido literal e o sentido espiritual. Logo rema, sim. Em alguns casos a gente pode acreditar que seja assim, mas será que são todos os casos? Todos os casos, aquilo que está falando lá não é literal? Aí a gente tem que ter discernimento do Espírito, né? Isso não é uma coisa tão simples, né? Este último só podia ser descoberto, o sentido espiritual, com a pureza de caráter. Justamente por isso era tão difícil de serem compreendidos. Tão difíceis de serem compreendidos. O texto que para Agostinho parecia ensinar um erro, agora, através da exegese de Ambrósio, revelaram seu verdadeiro sentido espiritual e tornavam inteligíveis. Aí Agostinho se apaixonou por tudo aquilo. Aí ele percebeu que aquela Bíblia era algo poderoso, aquilo era rico demais. Ele entendeu que a Bíblia, o texto bíblico, era algo mais poderoso que existia, porque havia algo espiritual ali dentro. Foi Deus que escreveu aquela Bíblia, foi Deus que escreveu aqueles textos, foi Deus que deixou aquilo para nós, diferente dos filósofos. Os filósofos eram um homem, que Deus poderia ter utilizado eles sim, mas a Bíblia era muito maior do que tudo. Então isso foi muito importante para ele. Então olha só que interessante, né? Ele vai falar sobre a questão do Ambrósio, né? Ele falava assim, eu comecei a gostar dele, a princípio não como mestre da verdade, porque via absolutamente nenhuma confiança na sua igreja, mas eu comecei a gostar dele como um ser humano que havia sido bom comigo. Quando Agostinho começou a frequentar ali a igreja, onde Ambrósio era bispo e dava o seu sermão, o Ambrósio chegou no Agostinho, como um pastor. Veja a importância do pastor, irmãos, porque aquele homem que não tinha interesse nenhum com a fé cristã, aqui, né, o Agostinho, aquele jovem, o Ambrósio chegou nele e acolheu ele. Ele foi um grande discipulador de Agostinho, e foi perguntar para ele tudo, o que ele estava entendendo, discutir com ele o neoplatonismo. Então ele começou a gostar do Ambrósio. Ele não queria saber da fé cristã, mas ele começou a gostar do pastor Ambrósio, né? Olha só o que ele fala, gente: totalmente sem saber, eu estava sendo trazido por ti a ele, para o Ambrósio, para que, sabendo, eu pudesse ser trazido por ele a ti. Que lindo, né, gente? Então ele foi falando isso mais na frente, né? Quando ele foi escrever Confissões, ele viu o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito. Ele pôde reconhecer que tudo isso foi Deus, arranjo de Deus. Deus foi trazendo ele aos poucos. Quando ele foi para Roma, não era para Roma que ele ia para Milão, porque o Senhor ia conquistar ele lá em Milão, através desse homem aí, Ambrósio. Confissões de Agostinho. Tem muita coisa de confissões aqui, né? E o segundo ponto, que obstáculo que Agostinho não conseguia abraçar a fé cristã, era isso aí, O cristianismo que ele conhecera em sua casa era ascético, como também eram os pontos de vista morais dos filósofos neoplatonistas que ele aprendera a admirar. Por estas razões, ele pensou que se viesse a aceitar a fé cristã, isso implicaria uma vida de autonegação, para a qual ele não estava preparado para enfrentar. Intelectualmente, a decisão já estava feita, mas a sua vontade ainda se recusava a seguir sua mente. A sua oração era: concede-me castidade e continência, mas não agora. Ele queria aquilo, mas ele sabia que ele ainda era escravo do pecado. Então ele disse: eu não estou pronto para pagar esse preço. Eu não estou pronto para pagar esse preço. Eu já entendo que a verdade somente pode ser alcançada através de Cristo. Eu entendia isso. Isso já estava muito claro para ele, mas ele ainda não conseguia tomar a decisão. Faltava alguma coisa. Então Deus começou a levar ele a crises muito sérias.
Ele começou a entrar em crise em relação ao pecado. Deus colocou um gosto amargo do pecado nele. Então ele começou a ver algumas histórias de outras pessoas que envergonharam ele. Duas histórias principalmente eu separei para vocês. A primeira é desse homem aqui, Marius Victorinus, a quem Agostinho admirava muito como tradutor para o latim de diversos trabalhos neoplatônicos. Era um cara muito famoso. Esse homem aqui, depois de um longo período de dúvida, fizeram a sua profissão pública de fé cristã. Ele chegou diferente das pessoas e falou assim: hoje eu pertenço a Cristo. E isso impactou muito o Agostinho. Como ele pôde tomar essa decisão? Como ele pôde dar esse passo tão importante e eu não consigo? E a outra foi desses dois homens que Agostinho também conhecia. Eles leram o livro do Atanásio, A Vida de Antônio. O Atanásio. Esse livro aqui era um best-seller naquela época. O Antônio Eremita, Santo Antão, vocês lembram dele? Aquele homem que foi para o deserto lá do Egito. Lá então ele desencadeou uma comunidade de pessoas que iam para o Egito, virar então a questão do monasticismo. Ele foi o embrião do monasticismo cristão, né? Santo Antão, conhecido pelos católicos Santo Antão. E o Atanásio escreveu a vida desse homem, sobre a vida desse homem, como se fosse uma biografia. Esses dois homens, quando eles leram a vida de Santo Antão, a vida de Antônio, eles decidiram abandonar o mundo e devotar suas vidas para o serviço de Deus. E aí então, o Agostinho leu esse livro. Quando ele leu esse livro, ele ficou impressionado. Esse livro impactou demais a vida dele, por causa de quem era o Antônio. O que o Antônio foi para Deus, o que o Antônio fez. Ele ficou impressionado como pode um homem largar tudo, como pode abrir mão de tudo para servir esse Deus. E eu não consigo nem aceitar a fé cristã. Então foi nesse momento que Deus levou ele numa crise terrível, que ele foi parar num jardim lá em Milão, debaixo de uma figueira. E nós vamos deixar ele mesmo relatar o que aconteceu, aquilo que ele escreveu aqui, nós vamos ler, tá? Desculpa, gente, muita coisa para ler, né? Mas é o que ele mesmo escreveu, né? Eu separei por causa disso. Indaguei as profundezas ocultas da minha alma. Arranquei os seus piedosos segredos, e quando os tive todos juntos diante dos olhos do meu coração, eclodiu em mim uma grande tempestade que provocou um dilúvio de lágrimas. Com efeito, senti que era ainda escravo dos meus pecados, e na minha miséria não cessei de repetir entre gemidos: até quando continuarei a dizer amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não acabar neste momento com os meus horríveis pecados? Será que eu vou ter que deixar para amanhã, sempre para amanhã? Por que não é agora? Estava eu a fazer-me essas perguntas e chorava com a mais viva dor no meu coração, quando senti de repente uma voz infantil numa casa próxima. Não seria capaz de dizer se era a voz de menino ou de menina. Sei, no entanto, que continuava a repetir o refrão: toma e lê, toma e lê. Olhei em volta e pus-me a pensar se haveria algum jogo em que as crianças repetissem essas palavras, mas não me lembrava de alguma vez tê-las ouvido antes. Enxuguei as lágrimas e levantei-me a dizer que só podia ser dito, só Deus que me ordenava que abrisse o livro das Escrituras e leia a primeira passagem que surgisse aos meus olhos. De fato, eu já tinha ouvido dizer que Antônio, tinha entrado numa igreja enquanto se lia o Evangelho e tinha pensado que se dirigiam a ele pessoalmente as palavras que ouviu ler: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Esta mensagem divina tinha o convertido imediatamente. Foi assim que o Antão foi convertido. A palavra que foi dita lá, ele percebeu que era para ele. Aí então é que ele vai voltar. Deixa eu ver o page down aqui, gente. Onde é que está esse negócio? Aí. Apressei-me então a voltar para onde a Lipa estava sentada. Agora essa parte. Porque quando me levantara para me ir embora, tinha deixado ali o livro das cartas de Paulo. Naquela época não tinha tudo junto, né? Às vezes eles levavam só uma parte do Novo Testamento. Então ele tinha um livro das cartas de Paulo. Peguei nele, abriu e li as primeiras palavras que me surgiram diante dos olhos. Ou seja, ele abriu no meio. Aquilo que a gente... né? A gente fez demais, né? Abriu onde? Romanos 13, versículo 13.
E o Senhor falou com ele: não em orgias, nem em embriaguez, na imoralidade ou na lascívia, não nas contendas ou ciúmes, pegai antes nas armas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queirais contentar a vossa natureza pecadora, nem satisfazer os seus desejos. Não disponhais para a carne, né? Assim que é a nossa versão. Não quis ler mais, nem tive, aliás, necessidade. No instante, tendo chegado ao fim da frase, foi como se a luz da fé tivesse inundado o coração, fazendo desaparecer todas as trevas da dúvida. E naquele momento, o Senhor conquistou aquele homem. Foi lindo demais isso tudo, né, irmãos? Então, o que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: em 386, aos 32 anos, Agostinho se converte à fé cristã. Isso aconteceu em 386. Ele tinha 32 anos. Ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o seu filho, seu amigo, mais algumas pessoas, e vai fazer um retiro nesse lugar aqui, ó, Cassiciacum. Não sei como é que fala isso aí, tá? Nos arredores de Milão, junto com um pequeno número de pessoas que estavam dispostas a segui-lo em uma vida de renúncia e meditação. Lá ele sustentou com seus companheiros uma série de conversações, das quais nasceram diálogos de Cassiciacum contra os acadêmicos, acerca da vida feliz, acerca da ordem, diálogos e acerca da imortalidade da alma, apesar que são escritos muito filosóficos, neoplatônicos, né? Mas são coisas interessantes. Aí ele volta para Milão, né, com o filho Adeodato, e são batizados por Ambrósio. No mesmo ano, ele resolve voltar para Tagaste, que é a sua cidade natal, lá na Argélia, no norte da África. Mas a sua mãe morre em Ostia Tiberina, um porto de Roma. Então eles voltam para a Itália, para Roma, né? Eles vai de Milão para Roma. Quando eles iam viajar para ir para o norte da África, a mãe dele morre. E aí foi a primeira grande perda da vida de Agostinho. Em 388, ele chega então em Tagaste, porque ele fica em Roma, com a morte da mãe dele, fica em Roma um bom tempo, uns 6 meses. Depois, em 388, ele chega lá em Tagaste, vende todas as suas posses, dá a maioria do dinheiro para os pobres e funda o primeiro mosteiro. Porque ele tinha uma grande admiração pela vida ascética, a vida monástica. Então ele vai para o mosteiro. Vai com seu filho para lá, com Alípio e outras pessoas que o seguiam. Quando chegou em 391, ele vai fazer uma visita lá em Hipona, com a esperança de convencer um amigo a se juntar à comunidade monástica lá em Tagaste. Só que a coisa não é bem assim que acontece. Durante a visita, o Valérios, que era o bispo de Hipona, um senhor bem velho, ele colocou Agostinho numa posição em que ele não pôde evitar de ser ordenado sacerdote. Então, no momento que ele é ordenado sacerdote, Agostinho chora. E vai dizer que não estava chorando de alegria, mas porque ele sabia que ele estava entrando num caminho sem volta, que era extremamente difícil. Então ele chora. Antes dele ser ordenado sacerdote, o filho dele morre, Adeodato. Então o filho nem chegou a ver o pai ser ordenado sacerdote, ele perde o filho, e agora ele já não tem mais pai, nem mãe, nem filho, e a mulher dele ficou lá em Milão. Lá em Milão ela não mais acompanha ele, entrega aquele adolescente para o pai criar, e eles se separam, nunca mais ele encontra com ela. Aí ele disse isso aqui, ó, no aniversário de ordenamento, ele vai falar isso: pregar, repreender, corrigir, edificar, cuidar de almas individuais é um grande fardo, grande trabalho e grande batalha. Quem não evitaria isso? Todavia o evangelho me constrange. Deve ser para os pastores, né? Que sabem que não é fácil. Isso não é fácil, irmãos. Realmente a pessoa que entra para esse ministério, ele sabe que ele vai ter que realmente deixar ser gasto mesmo por tudo isso aqui, ó, né? Porque realmente o Senhor tem um rebanho, e ele confia esse rebanho na mão de algumas pessoas que ele crê que vão pagar esse preço, né? Então, em 395, ele é sagrado bispo auxiliar. O Valérios,
ele insiste com ele, porque o Valério já estava muito velhinho. Então ele sai de presbítero para bispo, mas ele era um bispo auxiliar. Só que em 396 o Valério morre. Então, com a morte do Valério, ele assume então, né, ele sucede o bispo e se transforma-se então em bispo de Hipona, e lá ele vai ficar até o final da vida dele, em 430. Foi durante os seus 35 anos de episcopado que Agostinho pôde produzir as suas grandes obras, sendo que o que levou a produzir um número de trabalhos de grande significado para o desenvolvimento da teologia cristã foi uma série de controvérsias em que ele se envolveu, principalmente com os maniqueístas, os donatistas e os pelagianos, nessa ordem. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui na semana que vem. Muitíssimo importante, gente. Isso aqui é extremamente importante. Nossa, é muito importante mesmo. Em 400 ele publicou Confissões. Em 426 ele publicou Cidade de Deus, que era uma coisa que ele escreveu para contrapor a questão das pessoas que falavam que Roma tinha caído porque os seus cidadãos deixaram de adorar os deuses pagãos e se tornaram cristãos. Então ele vai contrapor essa cidade, Roma, essa cidade pagã, essa cidade devassa, com uma verdadeira cidade de Deus, que é a igreja, né? É lindo, esse livro é lindo, irmãos. Em 430 ele morre, poucos dias do exército dos vândalos invadirem e tomarem Hipona. Os bárbaros, né? Os vândalos eram um dos tipos de bárbaros que invadiu ali e acabou com o Império Romano do Ocidente, acabando com uma era, né? Então, a parte do norte da África foi invadida pelos vândalos, mas tem aquela parte de cima, pelos godos, ostrogodos, os visigodos, né? Então tem todas as tribos bárbaras que invadiram e tomaram, ficando somente o Império Romano do Oriente, que ali em Constantinopla, né? Que é o Império, como é que chama o Império, irmãos? Bizantino, né? No momento da sua morte, momentos antes da sua morte, Agostinho citou 3 nomes: Mônica, Adeodato e o nome da mulher, mãe do seu filho. Ele tinha um grande amor por essa mulher. Mas depois que ele perdeu tudo, ele perdeu essa mulher, ele perdeu a mãe que morreu, o filho, ele decidiu viver para o Senhor. Naquela época ainda não era, os bispos, os presbíteros poderiam se casar. Tinha muitos bispos que eram casados, tinham família. Mas ele decidiu pelo celibato. Ele nunca mais teve outra mulher. Ele viveu somente para o Senhor. Aí eu deixei só a última frase aqui de Agostinho: criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto até repousar em ti. Então, depois de toda aquela busca, né, incessante, ele achava que não ia encontrar mais, voltava, estudava aquilo, decepcionava. Ele encontrou verdadeira paz que há em Cristo. Esse é um grande exemplo para nós. Ele errou em algumas coisas, nós vamos ver. Mas é impressionante, uma das coisas que mais impressiona Agostinho é como é que ele arrumava tempo para fazer tanta coisa. Inclusive ele dizia que o problema dele maior era o tempo, né? Ele queria escrever, esse irmão foi muito profícuo, irmãos. Ele escreveu um volume muito grande de textos. O legado desse homem é muito grande, teologicamente falando, filosoficamente falando, porque ele se dedicou nas madrugadas a escrever, ele quase não dormia. Ele se dedicava à questão do povo, ele tinha que julgar a causa do povo, ele tinha que cuidar dos bens da igreja, ele tinha que cuidar com a caridade, a assistência para os pobres, ele tinha que preparar o sermão, ele tinha que ministrar os sacramentos, tudo isso, irmãos, ele tinha que escrever. Ele sabia que tinha que escrever aquilo que Deus estava falando para ele. Então ele escreveu. E quanto, irmãos, quanto nós, nessa vida que nós estamos vivendo hoje, corrida, quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Olha, é uma das lições que nós aprendemos com o Agostinho. É uma das lições. Nós não temos desculpa, irmãos. Você vai ver que todos esses homens de Deus que deixaram um legado na história, eles remiram o tempo. Eles remiram o tempo. Sem remir o tempo, irmãos, nós não vamos chegar muito longe. Claro, eu estou falando aqui perda de salvação, nós não acreditamos nisso.
Nós estamos falando de frutificação. Nós precisamos remir o tempo. Nós estamos vivendo num tempo, numa época, onde tudo colabora para nós perdermos tempo. Tudo colabora para você não ter mais tempo. Para chegar no final do dia e você não conseguir fazer nada daquilo que você deveria fazer em relação às coisas do Senhor. Oração, leitura bíblica, meditação, uma visita, uma comunhão. Amém, meus irmãos? Então, assim, essa vida desse homem, muito rapidamente, muito resumidamente, se você quiser ler sobre Agostinho, existe uma biografia excelente chamada Agostinho, uma biografia, do Peter Brown. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, então, e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Amém?